Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos buscando sentir os guardiões adentrando o nosso lar com muitas tochas, com muitas espirais, fazendo toda a asepsia e proteção. E nós vamos buscar a sintonia de Ruiz, de Eliamar, Cinti e Cássio. E vamos assim, pedindo que nos leve até o Hospital Santa Cruz, juntamente com os irmãos que estudam junto conosco, para que unidos possamos ter uma tarde de muito aprendizado com a nossa expansão de consciência, a expansão dos nossos sentimentos, que seja um aprendizado de paz, amorosidade, fraternidade e esperança. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos em Calixto tem sido um bom dirigente para Antonino. Eu já anotei o parágrafo seguinte também. Calixto tem feito o melhor que pode. A questão é que o médium Antonino está recebendo uma promoção de nossa parte pelos seus méritos inegáveis, ao longo dessas 2 décadas de labor disciplinado. Promoção, todavia, à luz do Evangelho do Cristo, não significa privilégio ou vantagens pessoais. Espera-se mais trabalho e novos testemunhos. Será convocado, por essa razão, a mudanças indispensáveis no curso de seu aprendizado. Entre elas, será convocada uma nova postura de vida. Será chamado a ser mais ativo em todas as suas responsabilidades, buscar mais autonomia na administração de seus dons mediúnicos. Isso lhe custará dores acerbas face ao hábito de ser protegido e orientado por dirigentes acolhedores ao longo de sua caminhada. Então, você vê que com o plano espiritual, quando a gente trabalha, quando a gente realiza aquilo que a gente se propôs a realizar, ele sempre dá novas oportunidades para a gente, né? E interessante falar, né, que terá uma promoção, não significa que ele vai ficar num cargo legal, né? Significa que ele vai ter mais trabalho, né? Mais É isso que trabalho. promoção no Eu plano acho que a espiritual. gente já tinha lido isso daqui ontem. Eu tenho Não, essa... não, Não? Não? Não. A gente tinha comentado que o Antonino ia receber uma promoção, mas não tinha. Isso. Tá. Aí ele fala, né? Esse é o caminho de todos os médiuns. Chega um instante que deve sair da passividade e ter maior autonomia. Deveria ser. Nem todos chamados, entretanto, se fazem dignos da escolha. Permita-me uma expressão bem humana. Largar o colo afetivo é passar a ser dispensador incansável do amor, mesmo dele carecendo. É o desafio da autonomia que poucos têm a coragem de assumir. Essa é aquilo, né? É a diferença daquele que vai assumir a sua responsabilidade como médium, né? E esse assumir a sua responsabilidade como médium, ele vai puxar, ele vai ser um líder, ele vem para a liderança, tá? Seja ela em trabalho, seja ela dirigindo realmente, seja ela estudando, se aperfeiçoando. Ele ele sai debaixo da asa daquele que o dirige. Ele vem lado a lado, ele vem trabalhar lado a lado, ele vem somar. Ele não fica naquela coisa assim, eu vou esperar. Na Não, eu vou dependência, crescer junto. você quer dizer a dependência, né? Na Tá dependendo retaguarda. do outro. Como às vezes a gente vê, a pessoa fala assim, mas ninguém me chamou pro curso. Ninguém chama, né? Se você tem interesse, você vai atrás, não é verdade? É assim, né? O médium, quando chega, para que a gente deixe claro, né? Quando chega nessa autonomia, é aquele que, assim,
Tem trabalho, é chamado, tem algum recado, ó, preciso de uma sustentação, preciso de um médium, preciso de uma mensagem, eu preciso de um médium ali, ele se coloca, ele está pronto, né? Ele não vai falar assim, eu tenho tanta coisa, Não eu dá tenho a nada. família, se eu sair hoje não vai dar certo. Aí você fala, mas Valéria, você não fala que a gente tem que manter o equilíbrio? Sim, mas eu também falo de renúncia, então a gente tem que balancear. A gente tem que. O médium, quando ele está pronto nessa autonomia, ele sabe balancear. Ele sabe a hora que ele vai ter que ficar em casa, que vai dar problema, e a hora que ele vai renunciar à família para ir trabalhar pelo outro. Porque se ele não tiver essa autonomia, se ele não chegar nisso, ele nunca vai trabalhar para a coletividade. Ele vai estar dando aquilo que sobra. Não é o óvulo da viúva. Não é o óvulo da vida. Não é óbvio, viu? Sobrou um tempo, aí eu faço. Tô de boa, eu vou e faço. Agora, se não, é diferente, entendeu? É aquela coisa que a gente comentou, né, do sacrifício agradável a Deus. Sacrifício agradável a Deus não é você ajoelhar no milho, né? É você se sacrificar para realizar alguma coisa na obra de Deus. E isso, gente, não é uma crítica, mas é um processo. É um processo, né? De amadurecimento, amadurecer esse vaso de barro. Quando o médium amadurece, ele compreende e aí ele vai andar. Quando ele não está amadurecido ainda, é porque ele precisa passar por toda essa fase e compreender aquilo que ele precisa fazer. E assim, não adianta o dirigente chegar, quem tiver ali, colocar uma plaquinha, ó, você precisa fazer isso, isso. Não, não vai dar certo. Porque é ele que precisa saber. Cada um tem aquilo que precisa fazer. É diferente. O que eu preciso é diferente do Sérgio e assim por diante. Cada um tem um caminho a seguir, tá? Então não é que a gente está abandonando ninguém. Não. Ninguém está abandonado. Estamos ali. Mas a pessoa tem que. O caminho ser escolhido é por ela. Algo mais nessa página que chamou a atenção? Não, tá bom. Não. Sim, Tá bom. Sim ou não? Tá bom, tá, entendi. tá Não, bom. eu entendi, eu entendi. Eu entendi direitinho. Eu ia fazer uma pergunta, Hum, mas eu acho que eu já sei a resposta. faz a pergunta, às vezes você não sabe a resposta. Então, aqui diz de largar o colo afetivo, não é? Mas a gente continua trabalhando na mesma casa. Sim, Ou a gente amadurece e tem que ir. não. A gente mantém. O colo afetivo é que muitas vezes é aquilo que o Calixto faz com o Antonino, né? É o Ele apadrinhamento. ele acolhe, né? Então, assim, muita Né? coisa, por favor, Protege. protege, não vamos deixar chegar nele, vai, vamos cuidar dele com todo carinho, porque senão vai afetar a autoestima, e aí eu vou ter maior problema. É isso, muitas vezes a gente faz isso mesmo, né? Vocês viram o depoimento da Renata ontem. É. Na minha mente, eu nunca tive muito disso, não, né? Assim, no sentido que, assim, eu sempre falava, eu tinha uma coisa dentro de mim. Se eu carregar, eu vou carregar para sempre, porque a pessoa vai sempre me ver como uma muleta, né? E assim, nossa, e ali tem um material, né? Um material humano muito bom que vai conseguir. A hora que ela der aquele passo, às vezes é difícil, mas doloroso, mas ela conseguiu. E se ela não conseguiu, é porque ela ainda não está pronta. Se ela não está pronta, para ali. É isso que a gente fala. Para ali, né?
vamos falar, começou a trabalhar, não começou a trabalhar mediunicamente, então fica ali quietinho. Porque se você der esse passo de começar a trabalhar mediunicamente e lá não continuar andando, não alimentando isso, você vai estacionar. E você, Ou pode cair, né? e aí você estacionado, você vai cair, porque eles vão começar a te pressionar. Eles quem? Aqueles que não querem que você cresça, eles vão pressionar para você cair. E como você tinha a ilusão que você tinha crescido, você vai cair. E E, a o, queda vai ser maior. e a queda vai ser maior. E ainda vem com aquele sentimento do sentido assim, ninguém me salvou. Tá tudo errado. Cadê o acolhimento? Mas é o passo que a pessoa tem que dar, porque muitas vezes a gente está falando, ó, não vai dar certo, não vai dar certo. O Sérgio sempre falava, né? Eu sempre falei muito, muito, muito. Eu era que nem mãe, né? Mãe cansa, né? Vai falando, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu sempre fui assim. Então o Sérgio brincava que eu era MM, era a mensageira do mal. Que eu falava assim, ó, presta atenção, senta aqui, você não vai dar certo isso, você vai se envolver. E aí, bati e vali. Essa proteção que ele quer dizer, entendeu? E a gente protege realmente, entendeu? A gente Eu, pelo menos, agora eu tô mais serena, tá? Mas antigamente eu era bem protetora. Mas não precisa sair da casa. Significa que você vai sair das asinhas, debaixo das asinhas, e vai trabalhar lado a lado. Tá certo. É isso mesmo, tá certo. Mas assumindo a sua responsabilidade, tá? Sim. Eu tenho a impressão, não sei, eu tenho a impressão que é um aprendizado eterno, que a gente nunca para de aprender, não é? E às vezes tem aquela, você aprendeu de um jeito, depois que passa um tempo, na leitura você percebe que acrescenta alguma coisa ou modifica alguma coisa no que você achava que era, né? Então, sempre é um trabalho em movimento, ele não para. Não é que nem se formar em alguma coisa ou aprender geografia, por exemplo, Não, né? as Eu tinha... técnicas estão vindo, a gente precisa, né? Se quiser, né? Não precisa, ninguém tem obrigação. Mas expandindo, compreendendo como que se trabalha, é verdade, a gente estuda o tempo inteiro. Sempre Todo o tem tempo coisa inteiro. para a gente se aprimorar, É, sempre, isso sim, sempre. tá E a certo. mediunidade é isso. Porque, como que se diz, o espiritismo, ele não é estanque, né? Ele não tá ali, ele é evolução. E Evolução. você evolui diariamente, né? Vocês mesmos falam como era antigamente, não é? Como eram as mensagens antigas, como eram e agora como está diferente, como foi evoluindo devagarinho, foi passando por um processo de modificação, de evolução. É isso aí. Algo mais aqui nessa página? Na próxima? Você pulou Eu, eu bastante. marquei, eu marquei o pedaço, Calixto, anseio, anonimato, mas não sei se tem alguém que marcou alguma coisa antes. Não, pode ler. Pode ler. Calixto, anseio, anonimato, a continuidade do protecionismo. Na condição de dirigente, não vislumbrou o futuro dos médiuns que constroem por si mesmo o valor moral. Mas esse anonimato não pode vir de fora para dentro. Antes deve construir uma busca interna com vontade e decisão do próprio médium, uma operação no reino do coração. Do contrário, pode ser um escudo frágil ante os ataques que lhe serão dirigidos nas futuras batalhas da mediunidade com alcances coletivos. É o que a gente estava falando do É o aprendizado? que a gente estava conversando no aprendizado. Certo. Tá. E é assim, no campo da mediunidade, que aqui esse pedacinho, né? Do contrário, pode ser um escudo, o Antonino, né? Poderia ser um escudo frágil, mas nós também.
ante os ataques que lhes serão dirigidos nas futuras batalhas da mediunidade com alcances coletivos. Quando a gente começa a trabalhar pela coletividade, é natural a gente ter esses ataques. Por isso que a gente precisa do autoconhecimento e do conhecimento. Porque a gente precisa saber o que a gente vai precisar se defender. E o autoconhecimento nos leva o quê? À reforma íntima. Eu não gosto de usar muito, eu prefiro usar o autoconhecimento, que é o quê? Autotransformação. A autotransformação. Perfeito, Sérgio. Autotransformação. Por quê? Porque se eu não me transformar, os irmãozinhos que estão lá do outro lado, que não é meu, mas é daquele, e é daquele que a gente está, vamos dizer assim, auxiliando, ele nos conhece. Entendeu? Eles não conhecem. E aí, onde que eles vêm para o embate? E eles nos pegam com muita facilidade. Então, se a gente não tem autotransformação, é onde a gente cai. Por isso que o médium é frágil, nesse sentido. Por isso que o médium demora tanto tempo a se limpar. Né? Aí você fala, você está ameaçando. Não, não é ameaça. Essa é a realidade. E é por isso que muitas pessoas desistem. Porque elas acham que é injustiça. Não é. Porque assim, a gente não fica desprotegido em tempo algum. Mas são as nossas sombras. E aí que assim, você vai ou não vai? Você vai se reformar, você vai se transformar ou não? Tá na tua mão. Não tá na mão de ninguém. Tá? E aí, assim, um grupo coeso sustenta todos e se equilibra. E aí, por isso que há a necessidade de um grupo coeso, a necessidade de muito amor entre todos esses elos, um acolhendo o outro, de muita sustentação, como fazemos neste trabalho aqui, de vibrações, porque isso sustenta o pingo de luz. É isso que vai trazendo. Agora, quando tem os diz que me diz que quando tem a teimosia, aí não tem muito o que ser feito. É esperar que uma hora vem o resultado e aí a gente resolve lá. Porque a gente não vai conseguir provar para as pessoas que elas estão certas ou erradas. Oi, Silviane, Dick. Mas, Valéria, é isso que você está falando, que tem que ter um grupo unido, com os mesmos pensamentos. Isso é muito difícil, porque, tipo assim, aqui nós somos um grupo pequeno, ainda conseguimos fazer essa coesão. Mas, que nem assim, na Casa de Pedra, que geralmente são muitas pessoas, e o ser humano, cada um pensa de forma diferente. É bem mais difícil, né, de manter aquele grupo, assim, unido nos mesmos pensamentos, nos mesmos pontos de vista, no que querem para aquela casa, pro... Então, eu vou dar um pedacinho e o Sérgio, se quiser complementar. É por isso que a gente fala dos objetivos. Cada casa de pedra tem um objetivo. Cada casa, né? Cada casa. Aqui também nós temos. Então, assim, se a gente conseguir compreender esse objetivo, a gente não vai fugir. E aí é do livre-arbítrio que a gente tem, do nosso ego, é aquilo que a gente estava conversando ontem. Se a gente for trabalhar no ego, a gente não vai dar certo em casa nenhuma. Porque sempre vai ter alguém que vai estar fazendo alguma coisa errada. Porque eu percebo que nem eu frequento o CAE, né? E assim, agora que eu estou conhecendo mais assim as pessoas que são médiums da casa, você conversando com outros, você vai notando que alguns têm divergências com algumas coisas, entendeu? Assim, com os objetivos, algumas coisas que ainda não concordam. E aí eu fico pensando, mas, né, já é difícil você manter uma casa de pedra, eu acho assim, né, de manter aquelas pessoas ali trabalhando e ainda com divergência. Se você Então, está falando que as pessoas que dirigem sente, deve ser complicado, né?
Então, mas se a gente for voltar aqui no livro, em tudo que a gente estudou desde quinta-feira, o que que ele vem falando, né? Do nosso interior, é isso que eu falo, da nossa transformação, né? Que nem aqui, a gente é um grupo pequeno, mas o que que a gente tem? Um objetivo. Qual é o nosso Sim. objetivo? Acolher. E a gente vai acolher quem? A todos que necessitarem, inclusive nós mesmos. Porque muitas vezes nós somos os primeiros a necessitarmos de auxílio. Então, para a gente acolher, a gente precisa ter o quê? O sentimento, a gente precisa aprender a ouvir, né? Buscar a empatia, né? De se colocar no lugar do outro e trazer, sabe? É nisso que a gente vai se transformando. Ah, quanto mais gente é pior? Às vezes sim e às vezes não. Se a pessoa conseguiu captar o objetivo, ela vai fazer a parte dela. Se cada um fizer a sua parte, dá tudo certo. Agora, quando isso não acontece, quando o outro não faz a parte dele, o que que acontece? É inúmeras coisas, né? É a dificuldade de compreensão do trabalho, é a sua própria dificuldade, não conseguiu se transformar, então quer que o outro faça. Tem N coisas, né? Mas a gente está discutindo, né? A gente está tentando compreender, né, e fazer o nosso quebra-cabeça nesse sentido. Um grupo funciona quando a gente tem todos esses laços. O mesmo objetivo, né? O mesmo objetivo, todos caminhando para a mesma direção. Quando a Isso. gente fala de estar junto, em lugar nenhum as pessoas vão pensar iguais. Igual. Não existe isso. Sempre existe diferença de pensamentos e ideias. Então, é uma utopia achar que você vai reunir um grupo e todo mundo vai ter a mesma ideia. E se isso acontecer, esse grupo não evolui nunca, porque todo mundo acha que está bom, né? A questão toda não é você ter ideias iguais ou diferentes. A questão toda é quando você tiver ideias diferentes, o grupo maduro senta e conversa a respeito para ver o que é melhor. Essa Ah, é a tá. Essa é a diferença. Mas, infelizmente, o nosso ego fala mais alto. E aí vai querer ter imposição, sabe? Não existe aquela honestidade emocional para conversar de forma aberta, porque sempre um vai se sentir Acusado. magoado, melindrado, se sentir acusado, o outro vai falar com arrogância. Então, é difícil nos relacionamentos. O que nós estamos falando Então, é aqui. isso que eu estou falando, porque eu sinto que na aliança é muito assim rígido, com umas regras, com umas coisas, e às vezes não dão abertura para ouvir o novo, entendeu? Eu sinto isso das pessoas assim que eu converso, que algumas pessoas querem, tipo, tem algumas ideias, algumas coisas diferentes, mas não conseguem expor isso com naturalidade para mudar. Eu acho assim, tudo bem. Eu já vi outras casas da Aliança, que nem eu sigo Sintonia Fraterna também. Eu vejo que parece que é uma casa mais flexível do que o CAE que eu frequento, entendeu? Não Mas, sei, eu não sei se é porque eu mas não frequento, eu só frequento assim, online, não sei se é diferente, nós não podemos julgar, tá? mas é Porque mesmo a gente é a precisa aliança. entender qual que é o objetivo. O objetivo da aliança. Se a gente não souber qual que é o objetivo da aliança, a gente não sabe dizer se ela é disciplinadora demais ou não. Talvez esse é o caminho que ela escolheu para levar as pessoas a um nível diferente, né? Sim, As diversas casas têm objetivos diferentes, tem casas espíritas que estão ligadas à área social, tem casas espíritas que estão à assistência espiritual, tem casa espírita que está ligada à evangelização. Então, por isso que é difícil as pessoas. Às vezes ela entra num grupo
que tem como objetivo a escola de aprendiz do evangelho, e só que ela tá procurando assistência espiritual. Então, o que ela faz? Ela quer que abra mais dias de assistência espiritual, enquanto o objetivo da casa é abrir mais dias de escola de aprendiz do evangelho. Aí dá conflito. Quem está certo? Quem está errado? Aí onde que a gente fala, o novo chegou, ok? Então, É extremamente bem-vindo, mas existe já aqueles que construíram as bases. E é ali onde é necessário se unir as bases com o novo, um respeitando o outro. É uma questão de respeito, de agregar, né? Todo mundo é importante, todo mundo tem a sua importância, mas a gente precisa compreender como que a gente vai juntar esse quebra-cabeça. Porque às vezes as peças estão muito distantes, né? Aquele que chega, está chegando abraçando, seguindo aquilo que já tem, ou está querendo transformar tudo. Tudo que veio de base. Entendeu? Então, é aonde que é necessário sentar, conversar e agregar. Porque assim, imagine, chega 5 pessoas novas no Pingo de Luz. E que chega aqui e fala assim, vamos mudar toda essa vibração. Como nós ficaríamos? Tá tudo errado. Não gosto. É antigo. Vamos fazer algo inovador. Como que a gente vai ficar? eu já acho aqui inovador. Mas ainda existe mais inovações. Mas existe ainda mais inovações. Mas como que a gente vai ficar? A gente não vai ficar desconfortável? Incomodado, né? Perdido, né? Hã? Sim, A bem gente não vai incomodado. incomodar? Vamos aí, né? Não vai falar assim, pô, chegou agora, sentou no bonde, como a gente tem mania de falar em Santos, Na sentou na janelinha. janelinha, Aqui é sentar na janelinha. calma aí. A gente vai chiar, não vai? Com certeza. Por quê? Porque tá trazendo algo, calma aí, tá entrando, né? E faz Atropelando, parte. né? Oi? Tá atropelando. Mas assim, ó, gente, não significa que essas pessoas que querem mudar tudo, elas estejam erradas. Sim. O que vai acontecer? Nós pautamos o que a gente faz em cima do acolhimento, não é isso? É esse o nosso objetivo. De repente chega um grupo que acha que o que a gente tem que fazer é evangelização, tá? Então tem que ter cursos de evangelização. Tá errado isso? É claro que não tá. Aí vamos supor que esse grupo ele ganhe, né, sei lá, ganhe a preferência e comece a implantar cursos de evangelização, certo? Esse grupo que está reunido por causa do acolhimento provavelmente vai se desfazer e vai se juntar em outro lado diferente. Por quê? Porque eles não estão interessados em evangelização, estão interessados em acolhimento, certo? Então, é assim, não é que tá certo ou está errado. Não, são objetivos diferentes. Objetivos diferentes. Agora, o que a gente fala assim, olha, você desculpa, o nosso objetivo aqui do Bingo de Luz é acolhimento. Tá? Você quer fazer evangelização? Cria um grupo para fazer evangelização. E aí o que essas pessoas fazem? Vão ficar milindradas, é claro, né? Porque A gente todo mundo convidou. fica milindrado. Essas pessoas criam um outro grupo que vai trabalhar a evangelização. E tá certo, porque vai ter gente que vai estar procurando aquilo que eles têm para oferecer. É que assim, você vai lá, monta uma estrutura do jeito que eles acreditam e façam. É aquilo que a gente está falando. Vem para frente, vem ser líder. Vamos colocar, vamos assumir essa responsabilidade. Não fica aí embaixo da asa do outro. Isso aí.
vem para frente, criou, tá tudo certo, não tem nada errado e tem trabalho para todo mundo, porque não falta é trabalho. Mas é aquilo que assim, a gente tem os dois pesos e as duas medidas, né? Grupos estruturados, a gente vai ter uma dificuldade maior. Por quê? Porque aquilo que eles aprenderam, que eles prezam, e eles têm, a grande maioria tem toda um alicerce. E a mudança, ela gera vamos dizer assim, uma insegurança, né? Tudo que se muda gera uma insegurança. Você tem que ter ali realmente aqueles trabalhadores para manter, porque você sozinho você não faz. Então, assim, existe os dois lados, tá, Silviane? E quando eu falo isso, é porque eu já tive lá. Eu já fui nova, cheio de ideias, e depois eu fui para frente. Eu fui ser líder, né? Ser líder na casa. Então eu tive o outro lado, né? Eu já vivenciei esses dois lados. E os dois lados são de muito aprendizado, porque a gente tem que pensar sempre. Eu penso assim, e o Sérgio também. A gente tem que sempre pensar na casa e na causa, que é Jesus, né? A gente não pode, em momento algum, se envolver, né? Nesse ego, nessas coisas assim. E aí é onde a gente se perde, tá? Bom, gente, nós paramos em Antonino será um médium conhecido?